Fala pessoal, tudo bem? Exatamente, Pedro falaria isso. Por quê? Porque tem iPhone aqui na mesa, temos o iPhone 13 Pro e o Galaxy S22 Ultra. São as melhores versões dos principais concorrentes nesse segmento premium e é claro que alguém vai fazer alguma consideração falando por que o iPhone 13 Pro Max não tá aqui. E o motivo é preço. Então a gente quer um comparativo justo para você que quer decidir entre a mesma faixa, mais ou menos, entre o 13 Pro e o Galaxy S22 Ultra. Qual deles é o melhor? Aquela pergunta que só serve para causar polêmica e por que não? A gente vai resolver isso aqui agora. Então... Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, fugindo completamente da discussão que a gente teve aqui, é sério, gente, a gente gasta um tempão de pré-pauta. Sabe o Fábio Jordan? Sabe o Pedro Cipolle? Quê? A gente discutiu bastante aqui sobre esses aparelhos e tem muitas das considerações que o Pedro deu aqui, inclusive. Então, Pedro, muito obrigado aqui, inclusive, por essa pauta aqui que a gente discutiu bastante. De verdade. Mas tem a parte da minha opinião também, que se você está nesse comparativo e necessariamente você precisa disso, esse trequinho aqui, isso aqui que a Apple até hoje nunca tentou no iPhone, mas já colocou no iPad ali, no iPad aqui, tudo mais, colocou no iPad mini e, sinceramente, a caneta da Apple é muito boa. A da Samsung é muito boa. Temos um iPhone que mais uma vez não tem caneta, mas temos aqui um Galaxy S que mais uma vez tem caneta, que como eu disse lá atrás, a linha Galaxy Note foi morta pela Samsung e foi incorporada na linha S. Mas galera, nada a ver, tudo mais. Quem que tava certo? Quem tinha o Galaxy Note 1 desde o começo e falou que a linha S ia virar Galaxy Note, ou quem, enfim, né, a gente já sabe como termina essa história. Sempre a gente no Canaltech que é o melhor pra vocês. Quando vem alguém falando, nada a ver isso, né? Normalmente essa pessoa não quer nada não, só quer causar. Se você precisa de produtividade, a caneta faz diferença. Tanto faz diferença que no mundo Apple, necessariamente os tablets mais premium estão com suporte à caneta. Ela é mais ágil, ela é uma versão muito inteligente do mouse para a tela touch. Isso logo de cara. Você não tem essa opção no iPhone. E você está com essa opção integrada na linha Galaxy S. Então a minha opinião sobre esse comparativo é, dependendo do propósito que você vai usar, eu já optaria pela caneta. Se você não está pensando nisso e está pensando num dispositivo mais para fotografia, mais para mobile, a caneta é totalmente dispensável. Na real, ela é inútil. Então, quando você olha para isso e olha para o Galaxy S, é para um público específico. Por isso que existia a definição Galaxy Note e Galaxy S. Isso aqui não necessariamente torna o aparelho melhor ou pior que o iPhone. Se você não pensa em para que usar isso, é porque nem é para você. De tudo isso, podemos ir para a parte que os dois são iguais e fingir que isso aqui não existe. Vou dar uma passada de pano básica aqui e dizer que ambos os aparelhos são não apenas bem construídos, mas eles têm um design acima da média. E é o melhor que cada empresa, respectivamente, pode fazer, inclusive, sendo bem honesto. Mas o Pedro Cipolle acha pessoalmente o Galaxy S22 Ultra mais avançado, por assim dizer. Já que o iPhone 13 Pro, sim, é bonito. Mas parece mais uma versão premium do iPhone 12 Pro. Nada foi tentado de diferente nessa geração, mas eu gostaria de saber o que vocês acham nos comentários. Sem respostas erradas, é só de qualquer forma, ponto para ambos. Mas fica aqui então a questão que o Pedro prefere o Galaxy S22 Ultra, inclusive, e eu acho os dois muito bonitos também. São gostos diferentes. E eu não gosto de nenhum dos dois ter a câmera saltada na traseira. Ponto para o iPhone, ponto para o Galaxy. Beijo e próxima. Falando da tela dos dois. E um paradoxo, a gente ia falar de tela e vocês olhando pra bundinha deles aqui, as costas dele, porque a tela tá pra mim. Logo, efeitos Canaltech aqui de vocês de magia. É uma questão de detalhe dizer qual é a melhor tela nesse comparativo, já que seria o mesmo que alguém perguntar
qual que é melhor? Vamos lá, exemplos de Pedro Cipolle. Ferrari ou Lamborghini? Sendo que qualquer um dos exemplos deixaria uma pessoa extremamente feliz com qualquer um dos dois. Então vamos focar nos dois aparelhos. Ambos trazem uma densidade de pixels bem acima dos 300. Então são 458 pixels por polegada quadrada no 13 Pro e 13 Pro Max, respectivamente. Isso vai para 500 com o Galaxy S22 Ultra, que ambos trazem OLED e AMOLED, com um display de 120 Hz e taxa variável também, com os displays que vocês já esperam com HDR, uma baita proteção, também suporte contra riscos, enfim, verdadeiros espetáculos. Então, como pontuamos aqui de uma forma objetiva? Pelos extras que os aparelhos oferecem. Do lado do iPhone a gente tem suporte a algo a mais, que seria o Dolby Vision. Tudo bem, isso é bacana e tal. Mas, pensando pelo S22 Ultra, ele tem um brilho máximo maior. Ele tem 1750 nits de brilho, isso em pico naturalmente, versus 1200 nits de brilho, também em pico, que é interessante. E também há o aproveitamento de tela maior, que fica acima de 90%, no caso dele, contra 86, 87% de aproveitamento de tela nos iPhones. Isso é uma coisa que pedem na realidade da Apple há muito tempo. Também tem a tela sempre ativa, no caso do S22, que também, além de ser curva, tem uma engenharia mais avançada. Então, pelos detalhes, o S22 Ultra leva aqui um ponto bem suado. O problema realmente que vocês podem dizer é, mas o S22 Ultra não tem Face ID. Tudo bem, mas só que a Apple tem e ocupa um bigode na tela do iPhone até hoje. Isso já foi lançado há várias gerações atrás. E a Samsung já teve a câmera dupla, a câmera sozinha, no canto, no meio, e você não viu essas alterações nos iPhones. Então hoje o ponto vai para o S22 Ultra. Quem sabe num iPhone 14 esse ponto vai para a Apple. Vamos à configuração, aquela parte que a gente sabe como vai terminar, mas não custa explicar mais uma vez. Snapdragon 8 geração 1 de um lado, Apple A15 Bionic do outro. Pode parecer polêmico o que Pedro Cipolle diria aqui, sabe, né? A gente tem que conversar muito com o Pedro, que Pedro que audita os vídeos de Apple. Se não tiver dito que Pedro quer, Pedro dá tapa na gente. Mas a polêmica é que o iPhone é mais rápido, então ele ganha o ponto aqui. O Geekbench, que é uma ferramenta de benchmark, mostra uma diferença de 43%. Isso, 43% mais rápido no single core, 25% mais rápido no multicore, mesmo trazendo menos núcleos. Isso para o iPhone. Isso mais uma diferença de 17% no 3D Mark Wildlife. Na prática, faz pouca diferença no dia a dia. É como andar com nós, né? Vem, Pedro, vem. Quê? Vamos andar num carro de 450 cavalos e o outro com 500 cavalos. Mas a estrada tem um limite máximo de 120 km por hora. Daí a gente tem que ser coerente aqui como no item anterior. Ambos os aparelhos oferecem mais do que 100% do que você vai precisar hoje. E esses dois aparelhos vão continuar rápidos mesmo depois de vários anos que você estiver usando eles. Eles já são melhores do que você precisa e vão continuar assim por muito tempo, independente da escolha. E sobre a diferença de memória RAM, que a gente tem 12 GB versus 6 GB, essas quantidades são adequadas às plataformas, então não vale contabilizar aqui porque o iPhone é sim mais otimizado e ponto para o iPhone nesse caso. Temos 2 pontos para o iPhone, temos 2 pontos para o Galaxy e seguimos este comparativo. Lembrando para você que está indeciso, os dois aparelhos são bons, se você não entendeu até agora. E se você tiver aqui meramente para falar qual dos dois está mais barato, se os dois são bons eu vou comprar qualquer um, canaltechofertas.com.br, tem uma equipe do Canaltech dedicada a isso, só para ver qual dos dois está mais barato e postar oferta para você lá. E não só deles, também de aparelhos da Motorola, aparelhos da Xiaomi, todos os tipos de aparelho e outros iPhones também. canaltechofertas.com.br, entra lá e escolhe se você quer o grupo do WhatsApp ou do Telegram, que é lá que esse tipo de coisa, quando vale a pena, é postada. Sabia que o pessoal procura aparelhos como iPhone 11? Sim. Tem em ofertas. Sabe o Galaxy S20 FE? O pessoal procura em ofertas. Depois entra lá do comparativo e dá uma olhadinha no preço deles hoje, para quando você está vendo o vídeo, combinado? Vamos falar agora então de suporte e sistema. Ambos aparelhos têm a última versão dos seus respectivos sistemas e garantem várias atualizações. A Samsung está garantindo 4 Androids e 5 anos de segurança, o que é muita coisa e é maravilhoso. E o iPhone 13 dificilmente não chega no iOS 20. Então,
parabéns nesse caso para a Samsung por finalmente entregar algo que os usuários do iPhone já têm há alguns anos. E esse item, inclusive, conversando novamente com o Jordan e com o Pedro, a gente discutiu que é um item como um diferencial importante e qualquer topo de linha deve oferecer pelo menos isso. O tempo passa e as marcas devem entregar cada vez mais, especialmente com os preços cobrados ultimamente aqui no Brasil. Então, ponto para os dois aparelhos. Parabéns Samsung, parabéns Apple, porque são aparelhos topo de linha e usar eles por muitos anos atualizado é exatamente o que a gente espera. E esse posicionamento da Samsung está correto e o suporte que a Apple tem dado aos iPhones também está correto. iPhone 13 com 3 pontos, Galaxy S22 Ultra com 3 pontos. Aqui a coisa fica mais complicada e simples ao mesmo tempo. As câmeras são tão avançadas que seria necessário um vídeo de 1 hora para falar de cada um dos modelos, então vamos simplificar aqui. Começando então pela câmera principal, nós temos 12 megapixels versus 108 megapixels, que é aquela tecnologia nonapixel que combina eles para uma foto que é gigante, mas que na real é reduzida para ter mais detalhes. O que curiosamente resulta, nesse caso, em fotos do mesmo tamanho. Ambas oferecem uma qualidade altíssima e se destacam de formas diferentes. Pode falar que é uma passada de pano, mas é real, eles têm focos diferentes e algumas fotos ficam mais bonitas de um jeito ou de outro. Se tira os dois, fala, gostei mais dessa foto do iPhone, gostei mais dessa foto do Galaxy. Aí depende se é um sorvete ou se é um cachorro na foto. É bem esse nível de coisa, as duas são tão incríveis que você tem que procurar pelo em ovo para achar qual é a melhor. É sério, são excelentes sensores, com fortíssimo pós-processamento e um resultado de imagens boas em praticamente toda a situação. Para as câmeras ultra-wide, aquelas amplas, mesma coisa, são 12 megapixels, que é um padrão de top de linha recente. E é muito difícil você não fazer uma foto boa com elas. E aí chegamos na terceira câmera, que é a câmera de zoom. Aqui não tem o que discutir. 3x de zoom ótico versus 3x de zoom ótico. Beleza, empate. Mas tem o periscópio de 10x. E o iPhone não tem como competir. Aliás, é quase que inacreditável você conseguir 10x de zoom ótico em um smartphone. Um 30x que não é tão péssimo assim e um 100x que dá para enxergar. Ah, mas a Apple faria melhor. Mas não faz. Pelo menos algo a mais que é difícil de concorrer, até pensando no mercado como um todo. Uma coisa importante para vocês, quando eu peguei o Galaxy S21 Ultra, eu tô ficando velho, mas quando eu peguei as versões anteriores de 10X da Samsung, a gente colocou no 10X e pela zoeira, vamos colocar no 100X e ficou uma grande duma. Só que no 10X ficou impecável. Então se você voltar nos vídeos que a gente fez aqui do Canaltech, clica aqui embaixo do Canaltech, você vai entrar na nossa lista de vídeos. Vai ter os vídeos antigos que a gente fez de Samsung Ultra. Vocês vão ver que no 10X é incrível. A imagem está perfeita. As imagens ruins de zoom são acima de 10X. Então a gente tá mal acostumado e fica aquela impressão de que poderia ir ainda mais longe, sendo que assim, 3x de zoom ótico, ou seja, zoom real, zoom pela lente, zoom de verdade, usando física, telescópio. A gente já tem isso nos dois. A gente consegue chegar também em 10x, também com uma lente dedicada no S22 Ultra. Então é esse comparativo. Eu concordo com aquelas fotos zoadíssimas acima disso. O 30x fica estranhaço. Não é esse comparativo, é o 3x versus o 10x real. Só isso, meramente é uma competição de zoom aqui, nada mais. Você pega qualquer um deles, tira uma foto com a principal e tá ali, ninguém vai ver a diferença, as duas são ótimas. É que a gente tem que comparar e falar, ah, essa é melhor, essa é pior. Inclusive, só pra citar uma coisa, câmera de selfie, que talvez você use bastante. São 40 megapixels versus 12 megapixels que se comportam de uma forma bem semelhante, inclusive, e ambos filmam em 4K, 60 FPS. Então, na prática, o S22 Ultra, ele ganha mais o ponto por oferecer mais recursos. Não estou entrando nos detalhes do 8K e Dolby Vision, porque meio que aí a gente vai empatar e sim, você leva para casa um kit de câmera mais avançado. E fica a mensagem, a Apple tá parada com esse kit de câmeras há muito tempo. Ela achou uma fórmula muito boa, lançou um produto muito bom, mas ela dá muita continuidade à mesma proposta. Tá na hora de oferecer algo novo para o consumidor. Você tem evoluções no 11 Pro, no 12 Pro, no 13 Pro, mas tá na hora de oferecer algo diferente. Mas nesse caso, ponto pro S22 Ultra. Então temos o iPhone com 3 pontos e o S22 com 4 pontos.
E uma coisa, isso daqui que eu citei no começo era só uma introdução ao vídeo. Eu não queria começar falando da S Pen. Isso aqui tem uma integração que nos próprios Androids não existe. Isso aqui tem comandos fora de série, isso aqui tem sensibilidade de mesa digitalizadora, não é só uma canetinha. Se você nunca usou isso e você não sabe que isso aqui realmente lê a pressão, o ângulo da tela e tudo mais, e tem uma série de mini menus, traduções e ações instantâneas disso no sistema, você deveria ir numa loja da Samsung, certo? Tipo, não tô falando pra você comprar, tô falando pra você mexer de graça. Olha só como funcionam as coisas, né? Você quer odiar? Odeie de graça. Você quer amar? Ame de graça. Então vai na loja, a loja tá lá pra isso. Você vai lá e fala, quero mexer. Você mexeu? Adorei, odiei, porcaria. Mas mexa, põe as suas mãozinhas nisso aqui antes de ter opinião. Se você quer levar o máximo possível, porque os dois são caros, necessariamente vai mais um ponto pro S22 Ultra, porque este item não tem nada comparável no iPhone hoje. Mesmo se você comprar um Apple Pencil de segunda geração, não vai acontecer nada. Mas, no caso do S22 Ultra, além de já vir nele, ficar integrado dentro dele e ser uma das melhores canetas do mercado, você pode usar isso para fins profissionais, inclusive, tem nem o que dizer. Fora que isso aqui combina bem com o modo DeX, que ainda não tem uma opção interessante para você usar o iPhone como um computador. Você tem muito disso bem traçado nos iPads que mudaram para iPadOS e que tem algum suporte ali para coisas externas direitinho, sendo que no iPhone ainda não é a ideia, talvez nem seja, afinal a Apple tem um lineup que faz mais sentido que a Samsung em vários aspectos. Então, para smartphone, isso aqui dá um ponto a mais para o Samsung, ainda mais por ter o modo DeX, que combina bem com isso. S22 Ultra com 5 pontos, iPhone 13 Pro com 3 pontos. Vamos falar de similaridades. 5G, eu vou ficar com a caneta na mão já que eu dei o ponto. Vamos combinar entre nós, se você não usa caneta, você tira esse ponto no fim e coloca nos comentários quanto ficou o seu comparativo, vai. Eu uso caneta, sempre usei, vocês sabem disso. Beijo, Tab S4, quando eu fiz um vídeo só sobre caneta. Quem lembra aí, deixa no comentário e escreve maçã azul da peixeira. E é isso, maçã azul da peixeira é muito específico, né? A pessoa assistiu nesse ponto e parou pra escrever. É por isso que a gente ama vocês. Vou na casa de vocês dar um beijo de vocês ainda aí. Dar um beijo de vocês, com a concordância para similaridades entre os dois. 5G, Bluetooth de última geração, áudio estéreo, IP68, ou seja, dá pra cair na privada e não perder seu dinheiro, mas depois você tem que lavar. Suporte a padrões impronunciáveis de GPS, Ultra Wideband, que é pra procurar coisinhas perdidas, né, pela casa, que é a tagzinha da Samsung, a tagzinha da Apple, enfim. E suporte a carregamentos sem fios. São dois top de linha recentes, então é de se esperar que tragam tudo isso. Aliás, os dois empatam também no fato de não oferecerem carregador, nem oferecerem fone de ouvido por padrão. Então empatam aqui até no que deixam de oferecer, né? Eu sei que você pode ligar e solicitar alguns acessórios, dependendo da época do mês e de tudo mais, mas enfim, por padrão, na caixa você não acha isso que eu citei. Se você pode ligar e pedir de graça ou não, isso é outra história. Então mais um empate aqui, né? Bora seguir. Sobre a bateria e a autonomia. 3.095 mAh, 5.000 mAh de bateria e 4.352 mAh. Ou seja, o S22 Ultra dura mais que o Pro e menos que o Pro Max. Nesse ponto eles são bem parecidos e não vale escolher nenhum dos dois, já que não há uma versão Pro e outra Pro Max para o Ultra. Então, esse é o placar. Samsung ganhou, o que significa virtualmente nada, se você já está comprometido a comprar qualquer um dos dois. Ambos são excelentes e aqui alguns pontos para ficar nos detalhes. A ideia é mostrar como ambos se saem lado a lado sem comparações mais diretas no fim das contas. Não sei dizer se isso mudaria a opinião de ninguém. Meio que... como vai dizer o Pedro, vai? Mercedes contra BMW. O que eu e o Jordan e o Pedro queríamos saber de vocês, que a gente conversou bastante sobre essa pauta, afinal é uma pauta bem complicada e polêmica, é saber se especialmente você, a sua opinião, certo? Agora que a Samsung promete um bom nível de atualizações, que é um quesito que a Apple nadava de braçada até o momento, vê mais sentido em qual e tudo mais. Minha opinião pessoal, apesar do S22 ter mais bateria, a gente sabe que, dependendo da tarefa, o iPhone é mais otimizado, afinal é o hardware da Apple, feito com o software da Apple e tudo mais. Porém, não consigo aceitar, minha opinião,
que a Apple não queira que seja ainda melhor. Ele faz um bom desempenho com a bateria? Faz. Mas não entra na minha cabeça a seguinte questão: se a Apple tem um hardware tão bom, com um software tão bom, ao ponto dele gastar quase nada de bateria para funcionar, por que ela não coloca o dobro de bateria aqui, então, e faz o melhor telefone com a melhor autonomia do mundo? Se é tão bom e tão bem feito, por que ela só deixa na medida na risca para meramente ser igual aos outros? Se ela podia ser melhor que os outros. Entendem o que eu quero dizer? Por isso que é complicado. E esse ponto vir pro S22 Ultra faz sentido, porque a Apple tem toda a condição de transformar isso daqui numa usina nuclear de felicidade, alegria e ousadia. Isso está no site oficial, inclusive, do Pedro, que tem um site oficial, só não posso passar qual é. Objetivamente, o S22 Ultra tem mais bateria, mas fica tudo isso que a gente jogou no ar, né? E esse último ponto fica questionável, inclusive, para você que encontrar um iPhone 13 Pro Max em ultra promoção, mega promoção, e falar, quer saber, tá o preço do S22 Ultra. Mas isso meio que deixa a gente nesse buraco aqui de, nossa, pera aí, o que é melhor? O S22 ou o iPhone 13, que é exatamente o que ele tá falando até agora? Os dois são muito bons, mas tem alguns pontinhos a mais pro S22 Ultra. Portanto, o vencedor do comparativo é o Galaxy S22 Ultra, mas isso não é um guia de compra para você, um a favor do outro. Eles são propostas diferentes, inclusive você que tem um Mac em casa, que trabalha com iPad, eu vou te dizer para comprar um Galaxy porque ele vai casar perfeitamente com o seu sistema? É claro que não. Ao mesmo passo, você que tem o Windows em casa, tem um tablet Android, eu vou falar, compra um iPhone, vai dar super, vai dar uma porcaria. Então, o que este comparativo quer dizer é, se você está vindo pelas câmeras, você vai ter experiência igual nos dois praticamente. Tem um pelinho no S22 de diferença? Tem. Ah, eu tô comprando para jogar. Os dois vão jogar com... Vocês entenderam? Então era muito mais para dizer o quanto eles são parecidos e o quanto é bobagem se matar entre um e outro. Deixem nos comentários qual faz mais sentido para o que você já tem na sua casa. É lógico que a gente selecionou o 13 Pro versus o S22 Ultra por causa da faixa de preço. Não faz sentido colocar o 13 Pro Max mais caro de todos ao lado do S22 Ultra mais caro de... Enfim, é pela realidade. Tem gente que realmente está nessa dúvida hoje e eu espero ter esclarecido aqui melhor. Novamente, eu, o Pedro e o Jordan, a gente tem muita questão sobre o que é melhor. É melhor para quem? E por quê? E para quem quer pagar quanto? Por isso que esse comparativo é tão complicado. S22 Ultra ganha. Vocês sabem que eu gosto muito de canetinha, então para mim ele realmente ganha nesse comparativo entre os dois. Se tivesse que recomendar entre eles, bateria para mim é essencial, então eu só consideraria o 13 Pro Max, mas isso não é a realidade de uma porrada de gente que está assistindo esse vídeo e vão, com certeza, comentar outros casos de uso onde isso aqui é inútil para a pessoa. E a pessoa até precisa de menos bateria porque ela tem carregador o dia inteiro e usa no escritório o dia inteiro. É muito complicado isso, então vejam os comentários. Não se matem, respeitem os amiguinhos. S22 Ultra ganha esse comparativo, mas justamente por serem muito parecidos, peço a opinião de vocês. Este é o Canal Tech, eu sou Adriano Ponte, inscreva-se se não for inscrito e chegamos ao fim de mais um comparativo aqui no canal. Dito isso, até a próxima!